Fala galera, beleza? JC na área de novo, dono das fichas. Pra mim nunca tem game over, somente continue. Galera, hoje, 28/4, vamos dar continuidade naquele nosso projeto, coluna booleana, beleza? Galera que já está inscrita no canal, já compartilha com a galera, ativa o sininho de notificação para novos vídeos, entendeu? Se inscreve, deixa o like nesse vídeo e ajude aí o nosso trabalho, beleza? Sem mais delongas, vamos dar continuidade na nossa coluna. Bom, paramos aqui nesse booleano aqui, certo? Nesse caso aqui, nós já fizemos o que a gente precisava fazer, que é cortar essa peça, entendeu? Só que a gente vai copiar aqui para o lado esses blocos, vou dar um Shift D para copiar, vou dar o ESC e vou jogar para o lado, né? Vocês já vão entender por quê. Porque o que acontece? Eu tenho que ter uma cópiazinha dela, porque o brutão, que é o corte da peça, nós já fizemos, tá? Já fizemos aqui. E a gente precisa agora fazer o quê? Se eu movimentar esse boolean, a peça fica bruta novamente. Então, eu dou um Ctrl Z para ele voltar para cá, tá bom? Nesse caso aqui, eu preciso fazer o quê? Guardar essa matriz, porém, nesse objeto, eu tenho que fazer o seguinte. Se já está ok, o meu objeto já está ok, já está tudo certinho, né? Com o que eu preciso fazer com o boolean, eu tenho que vir aqui no modifier, né? E dar o apply, ok? Que ele vai aplicar. Veja bem, depois que a gente deu o apply, não tem como voltar. Eu posso dar aqui um Ctrl Z para ele voltar, entendeu? Ele volta. Mas depois que eu der o apply, já era, tá? Eu salvar esse objeto aqui, ele vai ficar cortado dessa forma. Só que a nossa coluna, ela não é dessa forma. Segundo a nossa referência, ela é toda curvadinha, toda bonitinha. Então, a gente vai fazer agora isso daqui. Por que eu copiei para o lado? Porque eu preciso de uma peça dessa, bruta. Por quê? Existem outros tipos de larguras de colunas para poder fazer outros tipos de porta-pallet, coluna de 120 e por aí vai, entendeu? Então, vamos que vamos. Z4 para passar para a visão de wireframe. E a gente vai tratar primeiro, porra, que beleza, a proteção antivírus. Que beleza. Muito bom. Esse antivírus que vem com o computador é uma beleza. Então a gente vai tratar primeiro o que aqui? Vamos tratar de fazer essa curvadinha aqui para fazer esse detalhe aqui da peça. Esse detalhe da peça, tá? Temos algumas medidas aqui. De fato, a gente nem vai precisar muito, porque eu já sei que a chapa de ferro ela tem 2 milímetros, tá? Então, eu vou vir aqui, vou olhar para essa peça, vou clicar nela com o Tab, eu entro na edição e o famoso Ctrl R, né? Dá o Ctrl R aqui. Deixa eu ver se eu vendo ela Ctrl R, esse tipo aqui eu consigo, não consigo. Espera aí. Vamos fazer o seguinte, Tab, vamos olhar essa criança não de frente, mas assim vai ficar legal, porque eu já vou ver esses vértices aqui, então vai ficar muito complicado. Ctrl R, e aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou apertar o Tab não, o Ctrl, e vou fazer um Snap com esse cara aqui. Vou dar outro Ctrl R para fazer uma linha aqui, e vou dar um Snap com esse cara. E aí eu vou pegar e tenho que ver esse cara de frente. Tá? Eu vou fazer o vértice dele, e eu tenho
os vértices aqui. E eu posso fazer isso aqui, ó. Entendeu? Fazer essa movimentação. Mas, por enquanto, eu não tenho como fazê-la, por quê? Eu vou estar movimentando, pura e simplesmente, tudo isso aqui. Toda essa parte do objeto. Eu não quero isso. Então, o que eu tenho que fazer? Ctrl R de novo. Ctrl R. Opa. Ctrl R. Fazer um snap com esse aqui. Com esse vértice. Ctrl R de novo. Fazer um snap com esse outro vértice aqui. Agora sim. Eu clicando aqui, você vai ter a peça conforme eu quero, né? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer o seguinte aqui. Vou puxar, vou dar um snap e vou dar o G para mover. 0,002 menos, para quê? Para que ele tenha esses 2 milímetros de largura. Ah, tá, só que não são 2 milímetros não. Desculpa, são 3. São 3 milímetros, galera. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu tinha esquecido... Não, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Aqui eu já tenho, né? Vou pegar a reguinha aqui, deixa eu medir para eu ter certeza sobre essa medida aqui. São 3 milímetros, exatamente. Eu botei uma chapinha de 3. Beleza, então vamos lá. Vou puxar para cá realmente. G 0,003 menos, ele joga para trás. Então, teoricamente, eu tenho esses 3 milímetros nesses caras aqui também. Eu vou tentar fazer um snap aqui nessa face aqui, ó, tá vendo? No midpoint dele, esse cara, para poder ver o que eu pego. Tá vendo? Parece que só tem 2 milímetros, tá vendo? Então, vamos ver aqui. Tentar fazer alguma coisa. Porque olhando visualmente, a gente vê que ele só tem aqui parecendo que é 2 milímetros, pela largura disso aqui com a largura desse. Então, deixa eu ver se eu marcando aqui, consigo fazer isso aqui. Rapaz, o helicóptero passando aqui, que legal. Não é operação não, tá? Que eu não moro mais no Rio não, galera. Vamos ver aqui. 0,001. Ficou até bacaninha, né? Deixa eu ver aqui também. Nessa solução. 0,001 menos. Ok, ficou bem melhor, certo? Aí agora a questão agora é fazer isso aqui, ó. Snap aqui, que tem que estar na direção. Isso aqui é uma peça. É uma peça, gente. Não pode deixar desse jeito aqui, entendeu? Acabou que volta tudo ao normal, né? Volta como estava antes. Olhar para cá para nossa referência. Se eu for olhar bem, né, não está tão assim, né? A direção, aquela coisa bem, entendeu? Não tá tão assim, sabe? Porque se eu pegar e olhar aqui, entendeu? Eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 porque a chapa de ferro não muda, galera. Entendeu? Deixa eu ver como é que eu posso estar fazendo esse cara aqui. Com o booleano já feito é bem mais fácil.
Então, posso fazer o seguinte. Vou fazer um teste aqui. Eu vou deletar o vértice. Vai ficar desse jeito aqui. Exatamente desse jeito aqui. Então, eu vou pegar essa linha. Eu vou selecionar o módulo de Edge, que são linhas. Tá? Fazer isso aqui. Galera, é importante vocês entenderem. O entendimento disso daqui é sumamente importante. Quando você está modelando, você só arruma problema. Porra, não tem jeito. Tem coisas que vão dar no desenho. E com esse tipo de prática, você começa a desenvolver os seus subterfúgios para poder sair de alguma coisa que você se enfiou. Algum problema, algum pau no desenho. E aí você começa a ter um entendimento melhor da ferramenta. Vou dar um Shift D para copiar a linha, tá? E vou fazer o seguinte, vou mover ela 0,003 menos para baixo, aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ficou, acho que, bem melhor mesmo, entendeu? Vou voltar para o modo de vértices. Para vocês, uma outra coisa interessante, esse Select Mode vértices, você pode apertar o 1 daquele teclado que fica em cima do notebook, na parte superior do teclado. Se eu apertar o 2, ele passa para Edge, e se eu apertar o 3, ele vai para Face. Então eu aperto o 1 para poder colocar para o modo de vértice, tá? Então acho que aqui já tá até um pouquinho melhor, né? Ficou até um pouquinho mais tranquilo aqui. Ficou belezinho isso aqui. Mas eu acho que eu ainda não estou satisfeito. Ou é uma ilusão de ótica, ou está me dando algum tipo de ilusão de ótica. Porque olhando aqui, parece que ele está mais fino, né? Mais fino e tal. Então, parece que está totalmente grosso. Como tem que estar. Se eu pegar a medida daqui para aqui, eu tenho 3. Mas se eu pegar a medida daqui para cá, ó, deixa eu ver aqui. Daqui para cá, eu tenho 2 alguma coisa. Não, eu vou ter os exatos 3 milímetros. Tá certo, galera. Tá certo. A peça tá certa. Tá vendo? É isso aqui mesmo. Então, vou dar o delete. Show de bola. Vamos fazendo aqui a nossa face. Tem uma coisa interessante aqui. Vamos ver? Aham. Como suspeitei desde o princípio. Ah, não, ele ligou, porra, ficou show. Tá ligado aqui. Ó. Eu fiz uma peça, mas o vértice, ela se ligou com outro vértice. Esse vértice, ele poderia acontecer um acidente dele estar desligado, entendeu, galera? Desligado entre aspas. Mas eu estou vendo aqui outro vérticezinho aqui. Esse vérticezinho aqui não está me servindo de bolhufas de nada. Porra, nem vai... esses dois vértices aqui nem vai me influenciar no modelo. Então, eu vou dar um X Dissolved Vértices, que aí você consegue dissolver o vértice sem com que, fazendo com que ele não seja um problema, né, para a face desse objeto. Cara. Tá vendo aqui? Ah, tá. Ele não se tornou um problema, tá vendo, galera? Mas ó, o problema que aconteceu aqui é o seguinte: quando eu deletei esse cara aqui para fazer a cópia, tá? Ele acabou deletando faces, tá vendo? Eu não tenho face aqui, tá vendo? Eu não tenho a face desse cara aqui. Então eu teria que fazer o face dele todo de novo. Aqui eu tenho, mas aqui não. Aqui dentro não. E aí ele deletou isso aqui, ó. Todo esse preenchimento aqui de cima. Entendeu? Aqui. Esse preenchimento. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair dando um Ctrl Z aqui na minha peça para eu não fazer a cópia de linha. Tentar pegar e fazer. Ai, galera, não deu, ó. Isso não tem jeito. Pegou os LS desse cara. Então eu vou ter que fazer na mão. Tem que fazer na mão mesmo. Tá? Tem jeito não. Fazer na mão. Como feito antes.
Shift D. Vou botar... Ah, não. Peraí. Delete vértices. Aqui é importante, tá, galera? Fiz 4, visão de wireframe. Para ter certeza que não tem vértice duplicado, eu vou M by distance, 0 vértice removido, então nada tenho aqui. Um vértice ligado com o outro, tranquilo. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer a face, né, galera? Tem que fazer a face dele, porra. Ah, agora ele preencheu a face, porque os vértices se ligaram. Ah, agora muito bom. Porra, bem melhor agora. Agora sim, eu tenho a face dele. Só vou fazer esse preenchimento daqui e o preenchimento desse fundo aqui, tá? Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com aquela de deletar o vértice, tá? X dissolver vértices, ok, pô, tranquilo. Vou dar uma checada. Esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele preencha tudo isso daqui numa pancada só. F para preencher. Ótimo. Beleza. Ctrl L para selecionar toda a peça conectada. Tá? Fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó. E, infelizmente, dei um mole. Tá vendo? É isso aqui. Ó. Como eu quero só os vértices inferiores, eu vou selecioná-los dessa forma aqui. Né? E apertar o F. No modo sólido, eu não consigo pegar o vértice superior. Tá vendo? Eu posso fazer assim, ó. Vamos lá? Fazer isso aqui. Se vocês observarem, eu não peguei os vértices inferiores, somente os superiores, tá vendo? E aí acontece o quê? Para pegar os inferiores, tem que estar na visão de wireframe. Ctrl L para pegar todos aqueles objetos conectados. E vou... Ah, tá. Vamos pegar aqui, passar para a visão de wireframe. Options. Sair daí modo de edição. Importante pra caramba, tá vendo? Olha onde está a origem do objeto. Exatamente, totalmente errado. Aí, não vai me possibilitar mexer do jeito que eu quero mexer. Ok? E aí eu tenho aqui o snap com essa face. Esse cara tá exatamente errado, porque eu preciso que ele vaze a peça, então eu vou jogar ele aqui para o lado, para não me atrapalhar. Ok? E aí eu tenho a peça aqui. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com esse cara aqui. Tá? Pegar aqui, visão de wireframe. No problem. Opa! Aqui. Vou clicar na peça e vou editar. Beleza. Fazer o seguinte aqui. Esse cara eu vou mover para cá. Eu vou fazer o snap e vou dar um G 0,003 para cima. Tranquilo. Eu vou pegar esse cara aqui. Vou fazer o seguinte. Tem que fazer a mesma coisa aqui. Para cima. Exatamente esses aqui. Ah, não, mas antes, tem um detalhe aqui, pessoal. Tem um detalhe. Pelo nosso modelo, temos um modelo aqui, nós temos que fazer essa voltinha aqui, ó. Essa pequena voltinha, que ela tem em torno aí de quanto? Pega aqui, cadê esse cara?
nós temos aqui 7,74 milímetros, aproximadamente 0,00774 milímetros, tá? Beleza. Então, vamos ter que fazer o seguinte. Olhando para ela aqui, eu tenho algumas formas de fazer isso, tá? Eu tenho como pegar, fazer um Ctrl R aqui, fazer uma face aqui, uma edge, dessa forma, entendeu? Para poder estar fazendo aí essa parte, né? Então, vamos lá. Eu já tenho a estrutura toda montada aqui para fazer isso. Eu posso pegar aqui, vamos testar dessa seguinte forma. Vamos testar do jeito que eu falei aqui. Ctrl R, vou gerar isso daqui e vou colocar ele para trás aqui, 0,003 para trás, tá? Para gerar aqui, para gerar essa face aqui. Eu tenho como fazer isso, tá? Eu posso vir aqui, deletar esse cara, esse vértice, tá? E aí você vai ter, ó, Júlio, o que você fez aqui, pô? Caramba, você deletou, então ele perdeu todas as faces aqui. Isso, perdeu, realmente perdeu todas as faces, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu posso fazer uma extrusão aqui, some o vértice, some aqui, deixa eu dar um merge aqui, my distance, 0 vértice. Ou fazer da seguinte forma, eu tenho como fazer um booleano, pegar, fazer até uma peça, né, uma forma booleana, para estar fazendo esse contorno, todo esse contorno aqui, tá? Eu posso estar fazendo esse contorno todo. Como o foco da nossa demonstração, ela é o booleano, tá? Ela é o boolean, né? Então eu vou tentar fazer esse cara aqui com o boolean, beleza? Tentar fazer aqui na tora mesmo esse cara. Aqui eu poderia usar uma outra técnica de fazer a face, como eu estava fazendo, e fazer extrusões. Faço uma extrusão de 3 para cá, para eu ter toda essa parte aqui, entendeu? Eu consigo rotacionar o vértice, trazer ele para cá e ligar com esse cara aqui. É uma técnica simples de extrusão. Como posso fazer também esse modo que eu estou falando para vocês aqui. Então, vamos tentar botar a mão na massa. Tá? Eu vou fazer vou colocar aqui Shift A. Vou até fazer um cubo aqui. Um cube. Um cube aqui. Bem pequeno, tá bem grande, né? O Z vai ser 0,500. O X vai ser esse cara, 0,066. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né, rapaziada? Acho que é isso. Aliás, eu nem precisava fazer isso, né? Porque aqui eu tenho um booleano. Eu tenho um cubo todo feito aqui. Eu tenho um cubo prontíssimo aqui para eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Por isso que é bom fazer umas cópias aqui de vez em quando, rapaziada. Ótimo. Beleza pura. Olhando ele de cima, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que deixar ele aqui para eu tentar moldá-lo. Tô fazendo besteira, né? Fazendo besteira de novo, rapaziada. Ctrl não, Shift D. Eu tenho que copiar esse cara. Porra, eu tenho que jogar esse cara para cá. Eu não posso copiar, eu tenho que ter meu booleano aqui. Eu tenho que ter meu booleano aqui, gente. Pronto para ser usado, porra. Pronto D para.
né? Agora sim, vou editar esse camarada e vou jogar para trás. Ó. Pum, aqui. Sem mais delongas. Beleza, tranquilo. Eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara, vou jogar para cá, beleza? E aí, eu vou tentar fazer aqui, usar uma técnica, um outro modifier para espelhar. Vou tentar fazer aqui para vocês verem. Mas primeiro eu tenho que chegar nesse resultado daqui primeiro. Se eu não chegar nesse resultado, nada vou conseguir. Então, primeiro eu vou fazer aqui. Beleza? Combinado? Então, eu vou pegar esse vértice daqui. Vou pegar esse vértice e vou jogar ele para cá. E jogar ele para cima, 0.003. Tá? Tem que fazer isso aqui. E esse cara aqui, 0.03, ou melhor, 2. Opa, 2. Porque, para ficar certinho, porque isso aqui é uma quina. Se eu botar 3, ela vai ficar disforme. Entendeu? É isso aqui. E aí, o que eu vou fazer? Olhando de cima, tem que fazer o seguinte. De quanto, nesse caso aqui, é o meu modelo? Eu tenho 7 milímetros. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer isso aqui. Ctrl R, ok? Para cá, vou dar o snap e vou movê-lo nesse caso aqui, dessa forma. Opa, cadê? Opa, X 0.00774 menos, não é isso? 0.00774, acho que é isso. É isso mesmo, 0.0074. Tranquilo. E aí vocês viram aqui que, opa, porra, Júlio, tá esquisito. Não tem problema. Vou pegar esse vértice aqui, ele não vai snipar com isso aqui. Então, o que eu posso fazer com esse cara aqui? Eu vou pegar ele, vou deletar, dissolver vértices. Só que aconteceu uma cagada, com certeza, uma cagadinha aqui. Por quê? Ele perde toda essa face aqui. Então, eu vou dar um Ctrl L, tranquilo, vou trazer ele para cá. Ó. Então, eu perdi essa face. Não tem problema. Sem problema nenhum. Tá? Eu fiquei com um pedaço de face aqui, mas eu posso deletar essa face aqui, tá vendo? Na realidade, eu perdi a face de cima. Tá vendo? Então, o que eu faço aqui? Eu pego modo de vértice aqui, aqui, aqui e aqui e dou um F de fechar. Tranquilamente, eu fecho esse cara, tá? Fecho ele, ou então, deixa eu parar para pensar melhor aqui, com ele tortinho mesmo, deixa eu pegar ele tortinho, eu estou pensando, tá, galera, na melhor forma aqui, para não ter problema com o nosso modelito. Deixa eu ver aqui. Não snap aqui não, nem aqui. Deixa eu ver. Será que consigo criar somente o vértice daqui? Ah, droga. Beleza, deixa eu ver aqui.
queria fazer é o seguinte aqui. Eu não queria criar o vértice indo para lá e para cá. Eu queria criar ele só aqui, para ele não atravessar o outro lado. O que eu posso fazer? Vou tentar fazer... Opa! Não quero 3. Vou tentar fazer o seguinte. Eu vou deletar essa face aqui. E vou deletar a face de baixo também. Porque o que acontece? Eu não tendo a face, tenho quase... Ué? Não, eu apertei errado, gente. Eu tenho quase certeza... Ué? Peraí. Tá, gente. Porra. Eu tô fazendo um booleano. Caramba, tem que fazer um booleano aqui. Eu esqueci. Eu tenho quase certeza. Eu tô pensando que eu tô direto na peça aqui. A cabeça já tá... Porra, caramba. Eu tenho quase certeza do seguinte. Se eu fizer dessa forma, como eu deletei a face desses caras aqui, quando eu der o Ctrl R, ele não vai pegar para o outro lado. Ó. Ele vai ficar somente aqui. Ele depende que uma face faça esse trabalho para ele. Entendeu? Então, eu vou dar o snap aqui. Deixa eu passar aqui para o wireframe. Vou movimentar ele nesse eixo aqui, 0.00774 menos. E aí você tem esse vértice aqui. Tranquilo? Você tem agora aqui um vérticezinho que possibilita você a fazer o seguinte. Vou fazer aqui o seguinte. Vou olhar na pista de topo, vou selecionar os vértices, Shift D, para copiar só os vérticezinhos. E aí, essa descida aqui, tá, eu vou ter que fazer o seguinte, vou descer para cá, 0.003 menos, aqui, para fazer essa grossura, tá? E daqui para cá, eu vou fazer outro esquema aqui. Não, pera, aqui não, aqui. Outro esqueminha aqui. Só que na realidade, eu teria que ter o seguinte. É isso aí. 2070. Opa. Shift D. Vou dar um move. 0.002070 menos. Cacete. Não, peraí. Tá errado. Tá errado isso aqui. Não, peraí. Delete vértices. Aqui. Ué, ficou não? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. 0,274 menos. Ih, cadê os outros 0? 0,278. Já está com menos? Espera aí, deixa eu olhar meu modelo aqui que eu estou confundindo. Para cá, para cá. Tá. Eu posso fazer o seguinte aqui.
fazer o seguinte. É o seguinte. Eu posso pegar esse vértice aqui. Deixa eu deletar esse vértice. Eu poderia fazer a extrusão. Eu acho que vai acabar caindo na extrusão. Porém, eu posso fazer o seguinte. Se eu der um Shift D, trazer esse vértice, um snap para cá, jogar ele 0,003 para cá, eu estou fazendo o quê? A largura exatamente da chapa de ferro, tá? Então aqui, eu já tenho aqui praticamente um modelito feito, porque eu só vou ligar os pontos. Vocês já viram aquela brincadeira de ligar os pontos? Exatamente isso. Exatamente isso. Só que aqui eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que ligar esse vértice aqui. Ó, a realidade é até mais fácil do que a gente está pensando. Tá vendo? Eu vou ter que fazer uns vértices aqui internos, para cá e para cá. Porque o que vai ficar para mim... Deixa eu só fechar a porta aqui que os cachorros estão latindo. O que vai ficar para mim aqui seria somente essa parte de fora. Porque eu quero fazer esse contorno, entendeu? Então, eu tenho que retirar isso aqui e isso aqui vai ficar, porra. Eu vou fazer esse contorno aqui. Esse boolean vai fazer o contorno para mim, ou seja, o boolean vai fazer exatamente essa cavidade aqui que eu preciso, ó. Entendeu? É isso aqui. Então, esse boolean aqui vai para o espaço. Ou vai para o espaço, não. Esse boolean aqui, ele vai me ser muito útil. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Se eu der um F aqui, eu fecho esse cara. Se eu der um F aqui, eu fecho esse cara. Tá vendo? Estou fechando esses caras aqui. E aí, de alguma forma, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, Shift D, copiar esse vértice, tá? E trazer ele para cá. Então, se eu jogar ele para cima, 0,003, ou melhor, 2, fecho aqui. E aí eu tenho que criar um outro vértice aqui, Shift D, entendeu? Para fazer o seguinte. Vou movimentar esse vértice para cima. 0,002 para cá. Eu vou ver como é que eu vou fechar isso aqui. Tá vendo, galera? Fecha isso aqui, ó. Vou dar o F. Vamos ver mais um. Ó, tá vindo tudo. Não quero que faça isso. Então não tem problema. Seleciono aqui e seleciono aqui e dou F para fechar esse cara aqui. Então eu acho que é isso aqui, galera. Tranquilo? Belezinha? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. Nós já temos uma peça pronta aqui. A pecinha já está belezinha. Se eu botar para o sólido, com certeza vou estar dessa forma aqui. Tá vendo aqui? Então, eu vou pegar aqui, vou olhar da vista topo, jogar para wireframe de novo. Eu tenho que fazer o deletar esses vértices aqui. Pessoal, deletar vértices simplesmente é apertar o X e ele vai aparecer estas opções, ou del do teclado, tá? Que é o delete. Vou fechar aqui. Eu tenho que fechar também essas faces aqui de cima, dar o F aqui, aqui embaixo, F, e eu tenho aqui uma peça pronta para quê? Para virar um booleano. Então, eu venho aqui, essa peça já levou um booleano daqui, então ela já foi modificada. Vou vir em Add Modifiers,
vou pegar o boolean novamente e vou indicar quem? Esse cubo aqui, que é o cubo que eu quero que seja o booleano. Ele vai atingir esse cara aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou mover esse cara. Opa, peraí. Deixa eu mudar o origins dele, porque o origin tem que estar, porra, bem selecionado, tem que estar bem atribuído, galera. Isso aqui não pode nunca esquecer. A origem da peça, porra, ela é fundamental. E aí eu vou tentar botar uma outra técnica aqui para facilitar fazer o outro lado. Veja, porra, nós estamos fazendo várias técnicas aqui. Booleano, nós estamos copiando vértices, nós estamos copiando linha, nós estamos fazendo várias coisas. Veja, eu ia explicar o booleano, mas dentre todas as operações, você começa a pegar várias outras técnicas que você precisa usar. E aí, numa demonstração só, você já tem vários conteúdos aí. Então, eu venho aqui, porra, tento fazer esse snap aqui, ó. Você já viu que o booleano está funcionando. Tá? Tá funcionando show de bola aqui. Tá? E aí eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Ei, lapila. Pera aí. Tem que vazar isso aqui. Então ele vai ficar um pouquinho para cá. Peraí. Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Fazer um merge. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu faço uma cópia Shift D de um vértice e dou ESC, ele não cancela o meu vértice. O vértice está ali duplicado. Então, provavelmente, eu esqueci algum vértice aqui, entendeu? Que está duplicado. Vocês podem ver aqui. Então, se eu jogar para o modo sólido, a face está aqui da peça, só que ele está todo cagado, entendeu? O que eu tenho que fazer? Para ter uma visão melhor disso daqui, vou selecionar os dois vértices, Ctrl L para selecionar a peça e vou apertar o M do teclado, que é um merge. Ele vai fazer um merge, inglês perfeito, dos vértices. E eu digo que ele tem que fazer by distance, pela distância. E aí ele remove um vértice. Então, se eu pegar aqui embaixo, eu já não tenho vértice duplicado. E eu tenho certeza que eu não vou ter vértice duplicado, em lugar nenhum. Tá vendo aqui, galera? Não tenho vértices duplicado em lugar nenhum. Então, já fica mais fácil para estar fazendo as modificações. Então, vamos ver para cá. Esse cara aqui é o quê? Esse é um vértice duplicado. Esse é um vértice duplicado, Deixa eu ver. Merge, 0 vértices. Algo errado, algo errado. Espera aí. Algo está errado aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um vértice aqui. Eu posso até deletar esse vértice, não tem problema nenhum. Mas ele não deletou, não. Ah, tá. Posso fazer o dissolver vértices? Pode ser? Não foi não, hein? Ué? Que delícia. Bom, tem outra coisa que eu posso estar fazendo aqui, que seria o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tem um botãozinho que a gente clica e ele pega os vértices e ele já gruda os vértices. Deixa eu pegar e ver aqui. Aqui, ó. É esse cara aqui, Auto Merge. E aí, eu vou fazer um Auto Merge aqui, para ele fazer um merge nesses vértices aqui. Mas o vértice está aqui ainda, E pica, hein?
não tem problema. Depois eu até vejo esse vértice. Aonde estás? Tirar o Auto Merge. Ah, mas eu posso fazer também o seguinte. Eu vou selecionar esse cara. Eu vou ensinar agora um outro atalho aqui, galera. Eu vou tentar separar esse vértice da peça, desse modelo. Então, eu vou dar um P, que é para separar seleção. Nothing select. Nada selecionado. Porra, isso aqui deve ser alguma coisa... Espera aí. Isso aqui não é vértice, galera. Não tem vértices aqui, não. Vamos continuar a nossa aula. Isso aqui não é um vértice. Alguma cagada que está aqui no desenho. Mas isso não vai influenciar no projeto, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu posso... Vamos pegar de novo o fio da meada. Tem que fazer... Tá. Vou ter que, primeiro, fazer aqui. Ele já está fazendo aqui no sólido, na visão sólida. Eu vou ter que pegar ele de frente. Isso aqui vai me atrapalhar. Já está me atrapalhando na realidade. Já. Vou botar seleção aqui. Frente. Para cá. Para cá. E um pouquinho para cá. Tem jeito. E aí, na visão sólida, eu tenho que fazer o seguinte. Por enquanto, eu não vou dar o bevel. O bevel não, o boolean. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Object, né? E vou testar cada textura. Mudar a textura para while. Então, eu tenho aqui o seguinte. Exatamente o corte que eu preciso. Está meio descacetado aqui ainda. Vamos alterar isso aqui para ficar bonitinho, beleza? Mas o importante é vocês entenderem isso aqui. Então, eu vou mudar de novo aqui para o wireframe. Vou trazer esses caras aqui, esse cara aqui, para frente um pouquinho, para ele poder cortar a peça do jeito que eu quero. Até posso... Opa, tá para cá um pouquinho. Tem que ver isso aqui. Beleza. Esse cara aqui, fazer o seguinte. Fazer a movimentação. Show de bola. Tranquilo. E aí você tem aqui feito um boolean. Tá? É um booleano aqui. A sua peça está cortada, galera. Sua peça está cortadinha. Agora, como eu tenho necessidade para fazer o outro lado, deixa eu ver quanto tempo de aula nós temos. 48 minutos. Tá grande? Porra, mas eu vou tentar aplicar aqui, dando uma horinha de aula nesse cara aqui. Aula não, demonstração. Vou fazer aqui o Shift D e vou selecionar a peça. Vocês lembram que eu falei para vocês que era muito importante a origem do objeto? Por esse cara aqui? Pois é. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou mover o origin dele justamente para cá. Vou movê-lo para cá. E vou mover para cá, para o meio dele. E vou jogar ele aqui para o centro da peça. Tá? E vou aplicar uma outra técnica, um outro modifier, tá? Para vocês entenderem. Eu vou duplicar esse cara para cá. Então, eu vou vir aqui em Modifiers e vou colocar o seguinte. Vou vir aqui em Generate e vou fazer aqui. Cadê? Beauty, Bevel, Array. Array. Vou fazer um mirror.
Então, vocês veem que o mirror ele já foi aplicado aqui. E aí você aplica ele no eixo Y, no eixo Z, entendeu? Aonde você quiser aplicar o mirror. Só que, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Eu vou dar um Shift D aqui, só para copiar para efeitos de exemplo, tá? Quando você faz o mirror, ele leva em consideração esse cara aqui, a origem do objeto, entendeu? Esse cara aqui. Então, se eu pegar, vou desligar o mirror aqui, pegar a origem desse objeto e mover, digamos, para cá, vou mover lá para cá, e fazer isso aqui, ele faz um mirror para cá, tá vendo? Ele leva totalmente em consideração a origem do objeto. Por isso que eu peguei a origem desse objeto e movi para cá. Então, eu vou vir para cá, dar um delete para deletar esse cara. Porra, beleza. Aqui eu vou dar um Shift D, porque eu vou precisar desse cara aqui futuramente. Porra, e vou olhar aqui a peça no modo sólido. Então, você tem aqui já, eu posso muito bem fazer o seguinte, eu posso pegar esse cubo e deixar ele desse jeito. Tá vendo aqui, galera? Então, nós já temos aqui o nosso modelo todo feitinho, todo bonitinho, em 3D. Beleza, galera? Então, um forte abraço. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse conteúdo que é importante pra caramba, tá? E aí vamos continuar a fazer a peça, as furações da nossa peça, do nosso modelo, tá bom? Então, nessa aula, ainda vimos toda a parte de mulha e vimos também um outro modifier que é muito importante, que é o Mirror Modifier, que aí você não precisa de modelar outra peça como eu modelei esse cara aqui. Tá bom, galera? Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu joinha aí, assine o sininho de notificação e até o próximo vídeo, galera. Valeu!